Depois de uma aliança ativa desta natureza incrível, visualizar aqui também ao povo do YouTube que nós estamos ao vivo. E aí? Fala aí para mim. Como é que vocês estão? Como é que vocês chegam aqui? Conta aí. Quem que é uma aliança ativa aí? Coloca para mim. Deixa eu ver. Bom dia. Verruiahá, nós estamos aqui de novo para mais um ciclo. Assim é. Coisas importantes, né? As pessoas perceberem a importância dos ciclos, de se fazer um ciclo e sempre um ciclo diferente e novo daquilo que foi, né? Isso é muito importante, nós compreendermos isso. Não fazer de qualquer jeito e fazer tendo consciência daquilo que é, né? Percebem? Acho que vai ficar melhor. É mais amplo, né? Vou deixar assim. Eu estou programando mudanças aqui. Vamos ver quando eu consigo fazer isso. Mexeu, começou a falhar. Está pegando. Não, não vai pegar mais nada. Olha que beleza. Deixar mais centralizado. Ou depois do vídeo me pega. Olha, agora ficou bom. Gostei disso. A voz está entendível, mesmo arranhando. Arranhando? Está arranhando. Ah, pode estar pegando no casaco aqui. É isso que pode estar acontecendo, viu, dona? Pode estar pegando no casaco aqui. Deixa eu tentar dar um jeito aqui nisso aqui. Ah, eu acho que agora vai ficar bom aí. Tá pegando, acho que no casaco o microfone. Agora acho que vai ficar bom, que tá afastado. Melhorou? Tá bom, então. Então, amados, vamos compreender hoje, pensar um pouco sobre essa questão dos ciclos, a importância dos ciclos. De estarmos olhando para essa questão cíclica do começo das coisas e de tudo. Para, pá, 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 pá. Vou ler isso daqui. Nós vamos entrar em contato com o princípio, o começo de tudo.
Olha que interessante. Eu fui olhar aqui o primeiro I Ching, primeiro hexagrama, né? E o que me aparece aqui? A palavra sucesso, né? A gente, hoje no L5, a gente falou sobre isso, êxito, sucesso, triunfo, né? Aqui se explica a palavra sucesso. O êxito da atividade criadora revela-se na irrigação, que faz com que todos os seres vivos germinem e brotem. Olha que legal. Enquanto o primeiro parágrafo trata da origem de todos os seres em geral, aqui fala-se das diferentes espécies individuais. Nós vamos ler tudo isso aqui. Vamos ler tudo isso aqui. Hoje nós vamos ler bastante. Vamos pegar bastante chaves aqui. Vai ser bem interessante. Estão preparados? Vamos fazer a invocação de Verruiahá primeiro? Bora lá? Dê uma carguinha no microfone. Se acabar o som, vocês me avisam aí de novo. Vamos nessa. Muito bom. Fechar os nossos olhos físicos um pouquinho para abrir a visão interna. Respira fundo. Deus onipotente, Deus onipresente, Deus criador desse e de outros universos. Ó Geômedra do Geômedra, ó grande arquiteto do universo, Deus Pai, Deus Mãe, dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar dos obstáculos e dificuldades, para nos colocarmos como instrumento de vossa paz, de vosso amor, de vossa fonte de justiça e de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão. Aqui rendemos graças aos nossos mestres e guias e todas as energias das hierarquias superiores que regem o dia de hoje, este horário, nos acompanham de encarnação em encarnação. Orações à luz, a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael, arcanjos regentes dos 4 pontos cardeais de todo o universo. Orações na luz, a primeira frequência do Deus vivo, de único Deus, Senhor Verruiahá, orações à hierarquia dos serafins, orações na luz, a Metatron, arcanjo regente deste coro. Saudamos também aqui a Aiel, 22ª frequência, que rege esse horário, que acaba de entrar na sua frequência. A 22ª frequência, a primeira frequência, Sr. Aiel, Sr. Verruiahá e Rafael, arcanjo regente do ponto cardial leste, morada do sol, do amanhecer, desse período. Essa trindade alada, deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito, em nome de Ti, Senhor, que é, que foi, que sempre será, Sorió de Revorré. E puxemos nossas espadas agora, apontando a ponta para o mundo do alto, que elas se conectem com a espada de São Miguel Arcanjo em uma só força, Etzheim. E que essa união e essa força de justiça e amor vindo do divino recaiam sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre essa zona de conflito e sobre todas as zonas de conflitos no plano da Terra. Esparge a luz sobre todos os conflitos internos nas mentes dos seres humanos, nas nossas mentes. Sejam seccionados e cortados agora, em nome de Deus, em nome de Od Revav Re. Decretado está, selado, firmado e concretizado está.
Em nome de Ti, Senhor, que é, que foi e que sempre será. Sorió de Revorre. Ok, vai abrindo os olhos. Sentamos a bênção que já é, que a gente possa se reconectar. Poucos sabem, né? Mas esse e hoje é um dia de ritos, né? Se a gente somar a data de hoje, dia 25/10/2022, né? Nós temos um 7 que vai levar a um 17 com o 10, né? E esse 17 com o 6 de 2022 a um 23, que a redução é 5, né? 5 é o número da quinta essência, do quinto elemento, do Ti, dessa energia que circula, né? E que tem ritmo. É a conexão com o ritmo, com o rito, com a ritualística, né? Essa é a conexão que nós temos com, com esse 5 sagrado, né? Então, eu estou falando a respeito disso por conta. Eu ia abrir uma coisa. Ah, lembrei. Pronto. Queria ajustar uma coisa. Pelo seguinte, a gente vê muito o Papa fazendo isso aqui, né? Muito. E ninguém sabe, assim, a simbologia disso na realidade. Então, você tem 2 dedos, que significa o masculino e o feminino, para o mundo do alto, 2 para o mundo de baixo, né? E um no centro, unindo o espírito e a matéria, né? O espírito e a matéria. Essa é a simbologia, né? Quando ele faz isso aqui. E ele faz a cruz, né? O mundo do alto, o mundo do meio, a direita e a esquerda, ou seja, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, Micael, Uriel, Gabriel e Rafael, ou seja, para trazer essa inteireza. Na realidade, quando ele faz isso, ele está reconectando as bênçãos de Deus, a bênção do sagrado e do divino, do inteiro, entre o espírito e a matéria, no mundo do meio, né? A matéria e o espírito e nós, como isso que une esses 2 polos, nessa união do quaternário. É isso que ele está fazendo, tá? E quando eu faço, eu estou fazendo isso também, a mesma coisa. Todos nós, a partir do momento que somos batizados, né? Somos urgidos, somos reconectados a essa sagrada frequência, que tomamos consciência do escolhido, dos ungidos que somos todos. A partir daí você pode transmitir essa consciência a todos que você quer e que precisa, né? Eu viajei durante quase 10 anos, praticamente 10 anos, viajei muito de avião entre Brasília e São Paulo, né? E toda vez que eu chegava em São Paulo, em Brasília, né, eu estava lá em cima e eu abençoava, né? Eu reconectava toda a terra, assim, né? Fazia. E é interessante, eu lembro a primeira vez que eu fui iniciado, né? É uma iniciação, né? Que inicia algo. Iniciação é isso, que inicia, que você reconecta, né? E que foi me dado, né? Essa consciência, olha, todos nós podemos fazer isso, né? Não é só o Papa, né? O Papa faz porque ele tem consciência disso. É o chefe do clero, etc. Enfim. Mas você pode abençoar uma outra pessoa no sentido de reconectar as bênçãos, né? Não de que ela não exista. Essa reconexão com esse inteiro, com essa integralidade, né? Do mundo do alto, com o mundo de baixo, com a Jerusalém celeste, com a Jerusalém terrestre, mas unidos por nós, né? Com esse quaternário sagrado, né? E eu lembro que foi muito estranho, porque eu não me sentia, eu falava para mim mesmo, né, dentro, eu não me sinto digno a isso.
dentro de mim tinha um bloqueio, né? Era estranho, né? E tinha um pouco também, o que as pessoas vão achar disso, né, cara? Isso é o Papa que faz, etc. Essas bobagens que pintam na nossa cabeça, né? E eu estou dividindo isso com vocês porque eu já iniciei algumas pessoas aqui por meio do Meet, né? Quando a gente vai no arcano 5, né? No quinto arcano, a gente passa por uma iniciação que tem a ver com os 4 elementos, com os 4 instrumentos, etc. E iniciei, passei essas bênçãos para que, né, energética, para que essas pessoas possam fazer também. E eu sei que elas não fazem. E eu sei que é por causa disso, porque não se sente merecedor, né, porque acha que não sabe, que não pode, que não tem. É uma besteira só da nossa cabeça. Só da nossa cabeça. E eu estou desvelando, revelando o que é isso. Os padres fazem, né? Sacerdotes executam isso, né? Perceberam? Bom, façamos aqui a invocação todos juntos da primeira frequência de Verhuiahá. Ele é um Deus elevado e exaltado acima de todas as coisas. Deus elevado e exaltado acima de todas as coisas, né? Verhuiahá. Essa primeira e sagrada frequência, a gente poder ir acompanhando. Ele, esses dias, então, dia 6/1, que é o dia dos Reis Magos, não é um acaso. 20/3, que é o começo do ciclo astrológico, né? Dia 1º de junho, então, primeiro anjo, primeiro dia do mês, ali começa um novo ciclo. Tudo isso não é um acaso, tá? 13/8 e dia 25/10, que é hoje, tá? Muito bem. Está ligado ao terceiro salmo, mas nós leremos hoje o primeiro salmo, não o terceiro. Tá? Vamos ler o primeiro salmo. Vamos ler o primeiro provérbio, provérbio 1, e o primeiro salmo. Quero trazer o início das coisas. Façamos a invocação de Verhuiahá todos juntos em uma única voz. Bora lá, queridos. Verhuiahá, aumenta em mim tuas virtudes. Faz que eu seja aquele que, por tua graça, conduz, facilita os homens à divindade. Livra-me da raiva e da turbulência, Senhor. Transmite-me tua sagacidade e sutileza, a fim de que eu ouça a voz de Deus e possa contemplar um dia o teu rosto sublime. Saudações na luz ao primeiro coro, ao coro dos serafins, regido pelo sagrado arcanjo Metatron. Erreia, Erreia, Keter Metatron. Muito bom, queridos. Aumenta em mim tuas virtudes, né? Possamos, percebe, ser esse Laiwesh, né? Conduz os homens à divindade, à reconexão com o sagrado. Livra-me da raiva e da turbulência. Transmite a tua sagacidade e a tua sutileza, perspicácia, né? Para que eu possa escutar a voz de Deus nesse ouvido interno, né? E contemplar um dia o seu rosto sublime, ou seja, som e imagem, percebe? Juntos. Primeira frequência. Vamos ver o que isso tem a ver com tudo que nós leremos aqui. Eu vou começar pelo I Ching. Vou começar pelo I Ching, pelo trigrama, pelo hexagrama, né? O primeiro hexagrama de 60.
Dei uma pancada aqui. Vamos lá. Vou começar com o primeiro. Vou começar com o primeiro trigrama, hexagrama, aliás, que é o criativo. E ele é formado pelo primeiro trigrama e pela primeira linha. E o que eu quero dizer com isso? O I Ching, ele está conectado com o Tao. O que é o Tao? É o princípio de tudo. Né? É o Uno que se divide em uma linha inteira e uma linha seccionada. O Yin e o Yang. A linha inteira é o Yang e o Yin, que é o feminino, essa linha tracejada com espaço no meio. Né? Esse é o princípio de tudo. O princípio de tudo. O preto e o branco e assim por diante. A partir daí você tem 8 hexagramas, ou seja, a combinação dessas linhas, né? Combinação dessas linhas. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho. Não, eu tenho. Eu super aconselho vocês a adquirirem o livro das mutações, viu? Ele é muito legal. Aprendi muito quando jovem, assim, eu li com uns 17, 18 anos esse livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui, né? Você vai ter não sei se você vai ter aqui, deixa eu ter que levantar, senão eu não consigo enxergar. Você vai ter aqui, ó, tá vendo, ó? A combinação, né? São 8 trigramas. Tá vendo lá em cima 3 linhas inteiras, né? E embaixo 3 linhas cortadas, né? Que é a combinação. E depois isso se alternando, uma cortada, 2 inteiras, uma inteira, 2 cortadas, a cortada no meio com 2 inteiras em cima e embaixo. Você também tem 2 cortadas e uma inteira. Então a combinação dessa linha no trigrama, ele vai formar 8 trigramas, né? A partir do Yin e do Yang, né? E aí a gente tem o hexagrama. Nós temos o hexagrama, que é a junção de 2 trigramas, né? Então, o primeiro são 2 Yangs, 6 linhas. Por isso, hexa, né? 6 linhas inteiras, que é o criativo. Que é o criativo. E aí você vai ter 8 vezes 8, 64, 64 hexagramas, 64 casas, né, do xadrez, e assim por diante, né? Tá? São correlações aí. Então vamos ver o que nos traz aqui o criativo, que é o primeiro hexagrama, né? Por quê? Porque é o início de tudo, é o primeiro. Nós vamos ler tudo que é primeiro hoje. Primeiro anjo, primeiro salmo, primeiro provérbio, primeiro I Ching. Ó. O criativo é forte. Força e firmeza formam o caráter desse hexagrama. Sua imagem é o céu repetido. Isto é, 2 rotações sucessivas ou 2 dias. O hexagrama é composto apenas por linhas positivas. Positiva não significa melhor ou pior, só positiva, como energia positiva e negativa. O criativo, no julgamento, promove sublime sucesso, favorecendo através da perseverança. E aí vem o comentário, que é o mais importante para a gente.
Este comentário, corretamente atribuído, sem dúvida, a Confúcio, explica tanto os nomes do hexagrama, como também as palavras que foram acrescentadas pelo Ren Yen a cada hexagrama, como um todo, o julgamento. Em geral, o comentário esclarece, em primeiro lugar, o nome do hexagrama, considerando seu caráter, a origem, a essência dele, sua imagem ou sua estrutura, de acordo com as exigências do momento. Então, a seguir, o comentário elucida as palavras do rei Yen, ou Wen, do rei Wen, seja utilizando as fontes mencionadas, seja partindo da situação do governante do hexagrama, seja partindo da modificação estrutural que deu origem ao próprio hexagrama. Omite-se a explicação dos nomes dos 8 trigramas fundamentais, dos 8 trigramas, aqueles que a gente viu, né, no começo, pois presume-se que já é conhecido. No texto chinês, as frases desse comentário são, na maior parte, em rima, provavelmente para facilitar a memorização. Essas rimas não foram conservadas na tradução, pois não têm relação com o significado do texto. Entretanto, é aconselhável ter presente esse detalhe, pois esclarece certas asperezas ocasionais de um estilo, que é, por isso, com frequência forçado. É o que eu falo, por exemplo, de Salmos, né? Que parece áspero, parece duro para aquela época, para hoje, né? Mas para aquela época era muito suave se você pega os outros textos escritos naquela época. Então, o que está escrito aqui? Verdadeiramente grande é sublime a condição do criativo. A ele todas as coisas vêm, a ele todas as coisas devem a sua origem. Esse poder permeia todo o céu. Firmeza. Grande e sublime condição. O primeiro é o sublime. Se constitui como causa originária de tudo que existe. Causa originária de tudo que existe, é o princípio. O atributo mais importante é de mais vasto alcance do criativo. A palavra chinesa que o designa, Yuan, significa literalmente cabeça. As nuvens passam, a chuva atua e todos os seres individuais fluem para suas formas próprias. Olha que imagem linda essa, cara. As nuvens passam, a chuva atua e todos os seres individuais fluem para suas próprias formas. Individuação. Aqui se explica a palavra sucesso. O êxito da atividade criadora revela-se na irrigação, que faz com que todos os seres vivos germinem e brotem. Enquanto o primeiro parágrafo trata da origem de todos os seres em geral, a origem de todos os seres em geral. Aqui fala-se da diferença das diferentes espécies individuais em suas formas particulares, ou seja, o todo e a parte que faz parte do todo e o todo que tem várias partes. Esses 2 parágrafos exprimem as características da grandeza e o sucesso tal como se manifestam na força, manifestam interno, criadora da natureza, se manifestam na força criadora, na força criadora da natureza. No estilo análogo, os atributos sublime e sucesso se expressam na forma do homem criativo, do santo e sábio, que está em harmonia com as forças geradoras da divindade. Cara, olha, santo e sábio
que está em conexão com as forças divinas da criação, né? Aqui está uma chave importante, né? Essa força criadora, o nome é isso, né? O criativo, né? O criativo, enquanto o segundo hexagrama fala do receptivo, né? Porque é tudo aberto, percebe? Esse é o criativo, é o criador, aquele que cria, que dá origem, que engendra para a criação, né? E essa imagem é muito bonita, né? As chuvas passam, né? As nuvens passam, a chuva atua, e todos os seres individuais fluem para suas próprias formas, e termina lá. No sentido análogo, os atributos sublime e sucesso se expressam na forma do homem criativo, do santo e sábio, que está em harmonia com as forças geradoras da divindade. E meninas e mulheres, né, não se iludam, né, que isso é só para os homens, né, isso é uma bobagem de gênero. Né? Nós estamos falando de uma força criativa que todos nós temos, né? Essa força que dá origem a tudo, né? Que nasce da origem a tudo. E aqui uma sentença. É porque o homem santo possui uma visão muito clara do fim e do começo, assim como do modo com que as 6 etapas se completam, cada qual com seu devido momento, que ele as cavalga rumo ao céu como se fossem 6 dragões. Nossa, cara, que imagem demais, cara, isso aqui. Que imagem linda isso aqui. Possui visão clara do começo e do final. Sabe de cada posição e cada posição é criadora. Então imagina, seu quarto ser criador, o banheiro ser criador, a sala ser criadora, a cozinha ser criadora, ou seja, todas as partes engendrada e conectada e direcionada para essa força criadora, né? Que ele as cavalga rumo ao céu como se fossem 6 dragões. Vamos ver o que traz o comentário sobre isso. O homem santo, santo quem é? O escolhido, aquele que toma consciência, acabamos de falar, o urgido. O homem santo, que compreende os mistérios da criação inerente ao começo e ao fim, à vida e à morte, à dissolução e ao crescimento, e que se compreende como essas polaridades opostas se coincidem mutuamente, transcende as limitações da transitoriedade. Putz, eu poderia fazer uma mentoria só dessa frase. Uma mentoria só dessa frase, cara. Puta, que lindo isso aqui, que lindo. Porque, presta atenção, você pegar a origem, né, o começo, você você parar em um momento do começo de um ciclo, do começo de algo, tomar consciência da polaridade, desse lugar da polaridade, dos mistérios inerentes ao começo, ao fim, aos mistérios inerentes do começo e do fim, da vida e da morte, da dissolução e o crescimento, a dissolução e ao crescimento, e que compreende como estas polaridades opostas se coincidem mutuamente. É o que eu falo, Polo Sul e Polo Norte. Não é possível, entende? Eles fazem parte do plano da Terra. Eles coincidem, eles convivem, eles estão no mesmo todo. Tomar consciência no princípio de tudo disso. Ser que compreende isso, né? Santo, o homem santo, ser humano, né? Urgido, conectado, com plena e pura consciência do escolhido que é. Transcende as limitações da transitoriedade. Ou seja, olha que lindo isso. Nós estamos começando no primeiro anjo, vai até o 72. Isso é um trânsito, isso é uma transitoriedade. Transcende essa transitoriedade, ele compreende o todo. Para ele, o significado do tempo consiste
em possibilitar as etapas do crescimento. Possibilita as etapas do crescimento. Para ele, o significado do tempo consiste em possibilitar as etapas do crescimento que elas se desdobrem numa sequência clara. Vocês estão pegando? Está muito difícil ou está muito claro isso que eu estou falando para vocês? Me dá um toque aí, né? Para ele, o significado do tempo consiste em possibilitar para as etapas do crescimento, que as etapas do crescimento se desdobrem numa sequência clara, né? Tendo essa consciência do ciclo, de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de uma década, de uma existência, 72 nomes de Deus, nos 22 arcanos, do ciclo da lua, da transitoriedade do sol em cada signo, percebe? Né? Ele está atento a todos os momentos e utiliza as 6 etapas do crescimento como se tivesse montado em 6 dragões, imagem atribuída às diferentes linhas, nos quais sobem aos céus, assim os atributos sublime e sucesso do criativo manifestam-se no homem. Cara, isso é demais. O caminho do criativo atua por meio da mutação e da transformação, de modo que da mutação e da transformação, mutação e transformação, de modo que cada coisa recebe sua natureza e destinos verdadeiros. Por quê e para quê? Destino verdadeiro. Para quê e por quê? Consciência daquilo. E permanece de acordo com a grande harmonia. Eis o favorável e o perseverante. Aí, conectado. Aqui se explicam os 2 outros atributos, o favorável e o perseverante. Ali ele explicou o sucesso e o êxito. Aqui se explica o favorável e o perseverante em relação à força criadora da natureza. O estado próprio ao criativo não é repouso, de forma alguma, e sim o contínuo movimento e desenvolvimento. Por meio dessa força, todas as coisas, pouco a pouco, se modificam, até se transformarem por completo em suas manifestações. Assim, em seu curso, as estações e todos os seres vivos se modificam e alteram. Deste modo, a cada coisa é dada a natureza que lhe corresponde e que, do ponto de vista divino, chama-se destino, na transformação e na mutação. Favorável e perseverante, sempre novo, sempre outro. Esta é a explicação do conceito favorável. Na medida em que cada coisa encontra, assim, o que lhe é próprio, sua natureza, o seu para quê e porquê, o sentido, o seu propósito, seus dons, seus talentos de cada coisa, surge no mundo uma grande e duradoura harmonia, expressa pelo conceito da perseverança, ou seja, duração e integridade. Ele traduz perseverança como duração e integridade, sem ter um longo período. Você vai romper uma curva, né? Você vai romper uma curva. Água mole em pedra dura, tanto bate quanto fura. Ele se eleva acima das multidões de seres. E todas as terras se unem em paz. Essa é a imagem. Ele se eleva acima das multidões dos seres, ou seja, sai da polaridade, sai da transitoriedade, sai dessa bagunça. E todas as terras se unem em paz.
que traz aqui como comentário? Aqui se descreve a atitude criativa do homem santo, do escolhido, do urgido, que se torna possível a todos os seres alcançarem o seu próprio lugar. A paz se instaura na Terra quando um tal homem ocupa a posição eminente do governante, seu autogoverno. Essas explicações contêm um paralelismo nítido entre o criativo na natureza e o criativo do mundo dos homens. Dos dois criativos, de cima e de baixo. Olha que legal isso, cara. A união do criativo do mundo do alto, da natureza, e do mundo debaixo dos homens. As afirmações sobre o criativo na natureza baseiam-se na imagem do céu, simbolizado pelo hexagrama. O céu revela um movimento forte e incessante, que por sua própria essência faz com que todas as coisas surjam no momento devido. Todas as coisas surjam no momento devido. As palavras referentes ao criativo na humanidade se baseiam na posição do governante do hexagrama, o 9 na 5ª posição. Abre aspas. O dragão voando nos céus. Fecha aspas. Essa é a imagem do caráter sublime e do sucesso do governante sagrado. Do governante sagrado. A posição eminente ocupada pelo homem santo, graças a qual o mundo alcança a paz, tem seu fundamento na seguinte frase, abre aspas, é favorável ver o grande homem, fecha aspas. O movimento do céu é poderoso, essa é a imagem. Portanto, assim, o homem superior torna-se forte e incansável. Cara, isso é muito bom. Aí ele tem aqui, ele traz, né, todo o hexagrama, traz as linhas, ele traz um significado para cada linha. Então, cada hexagrama, você vai ter 6 linhas. Né? Vai ter uma imagem, um comentário das 6 linhas. Quando ele fala das 6 linhas, ele está falando diretamente dos 6 dragões que ele acabou de citar. Né? 6 dragões que ele acabou de citar. É grande pra caramba esse primeiro, sabe? Né? E ele traz aqui um comentário do comentário sobre as linhas. Então, eu só vou trazer as imagens de cada linha para a gente poder entender. Tá? Então, a primeira linha, ele fala assim, a posição inferior ainda está completamente embaixo da Terra. É a primeira linha, embaixo. Por isso a ideia de algo oculto. Mas como a linha é inteira, a imagem escolhida é do dragão, o símbolo da força luminosa. Né? Então tem aquela força, ele está oculto, como uma semente que vai germinar. A segunda representa a superfície da Terra, por isso a ideia do campo. O aparecimento do campo é o fato de procurar um grande homem, e o fato de procurar o grande homem são indicados pelo caráter influente da linha, uma vez que ela ocupa uma posição central, segunda, e mantém ainda um vínculo com o governante do hexagrama por meio da posição que ocupa e com afinidade em suas essências. Quando ele fala do governante, eles têm uma coisa chamada hexagrama nuclear. O que é o hexagrama nuclear? Eles pegam a segunda, terceira e quarta linha, né? Segunda, terceira e quarta linha, e formam um novo trigrama. E a terceira, quarta e quinta linha, ou seja, elimina a primeira e a sexta. Vai pegar a segunda, terceira e quarta, um trigrama inferior.
Terceira, quarta e quinta, o superior. Isso vai formar o quê? Um núcleo, né? Vai formar um núcleo, né? Um trigrama nuclear, que eles chamam, né? Ou seja, a essência daquilo, o núcleo do hexagrama, vai formar um novo hexagrama e vai formar uma nova leitura a partir daí. É isso que ele está dizendo. A terceira posição em si, mesmo instável, por ser a transição do trigrama inferior para o superior, né? Aqui, né? Ele tem uma secção, tanto essa, a terceira quanto a quarta posição. Portanto, com frequência essa linha não é precisamente favorável, mas neste caso, devido ao caráter uniforme de todas as linhas, essa transição é um mero sinal de atividade incansável, que vai e vem no caminho que conduz à verdade. Ir e vir significa que se está apenas começando a adquirir firmeza moral, né? Firmeza moral. Tudo direcionado na mesma direção, cara. Essa é a imagem. A quarta posição, quarta linha. Alcançou-se aqui o limite máximo das esferas dos homens no hexagrama. Já não é mais possível um progresso no nível do plano da Terra. Olha o que a gente falou, né? Falamos no Liderança 5 e 2, falamos também no Aliança Ativa, né? Dessa união com o mundo do alto, que não é possível você lograr o sucesso só com união no mundo de baixo. Você precisa estar em conexão com esse mundo espiritual. Para poder continuar avançando, é preciso ousar renunciar o apoio do contexto com o solo. Renunciar, né, desse apoio, não é aqui. E alcançar-se ao espaço livre, à solidão. Cara, isso é muito bom. Né? Esse deserto fértil. Ninguém logra, entende, o sucesso, verdadeiro sucesso e êxito, né? Se você não tiver nesse deserto fértil. Essa é a imagem que nós fizemos ontem. Nós ontem resgatamos no Plan 4x1 a imagem dos nossos antepassados, né? E eu fiz uma pergunta, eu falei, você entrar em contato com os antepassados, né? E você está aqui, quando você está sozinho, né? Em que momento você está sozinho? Quando você tem realmente essa imagem, né? Quando você está com Uriel, Micael, Gabriel e Rafael, quando você está com o seu anjo sagrado, quando você está em contato com Deus vivo, né? Abençoado e urgido, né? Conectado com o Espírito Santo, aonde você está sozinho, cara? Que solidão é essa, entendeu? Que não existe esse lugar, percebe? É só aqui. É preciso ousar renunciar ao apoio do contato com o solo e alcançar-se no espaço livre à solidão. O indivíduo aqui é livre, exatamente em virtude das possibilidades inerentes à posição. Cada homem deve determinar o seu próprio destino. Cada homem deve determinar o seu próprio destino. Aqui é o princípio de tudo, de um novo ciclo transitório, que você está direcionando, para onde eu direciono esses 6 dragões, entende? Né? Yang, positivo, ativo, preciso. A quinta linha. O governante do hexagrama ocupa aqui a posição e é definitivamente do governante. Por isso, ele é simbolizado por um dragão voando nos céus. A sexta posição. De acordo com a lei da mutação, tudo aquilo que atinge o ponto culminante inverte o seu movimento. Ciclicamente, inverte seu movimento. Né? Então, o criativo cria todos os acontecimentos, mas nunca aparece de forma manifesta. Putz, além, ele não sobressai o exterior como líder. Ele não sobressai no exterior como líder. O criativo cria todos os acontecimentos, mas nunca aparece de forma manifesta. Ele não sobressai no exterior como líder. A verdadeira força é aqui. Ágil, porém, oculta, trabalha sem aparecer. Quando todas as linhas são 9,
né? Quando todas as linhas são inteiras, né? São inteiras, e quando ele fala 9, eu preciso fazer uma ressalva aqui. Quando você vai ver as linhas, quando você abre o Xing, seja pela moeda ou seja pelas varetas, você vai constituir, vai criar, né? Você está abrindo o Xing. Você vai ver o que o Xing fala para você, né? Não é jogar, hein? Esquece essa palavra. Quem joga, brinca. Você vai abrir o Xing e vai constituir as linhas. Como é que você constitui as linhas? Com 3 moedas, ou as varetas. Mas as moedas, o que ela tem? Ela tem o lado yin e o lado yang. Pode ser moedas comuns, que você vai determinar. Né? Você vai falar, então, o lado onde tem o valor é yin, e o outro lado é yang. E normalmente você tem que ficar com essas moedas com você, guardar para ali pegando a sua energia, tá? Assim que se faz a abertura do I Ching. Então, se você determina, por exemplo, que aqui é Yang, esse lado da face é Yang, quando você lança as moedas, não é joga, quando você lança as moedas, se sai 3 dessas 3 iguais, porque poderia ser diferente, né? Esse valor aqui é 3 e esse aqui é 2. Assim é determinado pelo I Ching. Tá? Aqui é valor 3, o Yang, e o Yin, valor 2. Então, se sai 3 iguais dessa, vai ser 9. Percebe? Vai ter o valor 9. Né? Ou se sai 3 dessa aqui, vai ser 6 e vai ter o valor, o valor 2 vai ter o valor 6 e é uma linha inteira Yin. E essa aqui é uma linha inteira Yang. Então, quando você constitui o seu hexagrama, você só vai ler as linhas inteiras. As que saíram ou todas 3 ou todas 2. Né? Por isso que ele fala aqui, 9 na sexta posição, 9 na quarta posição, 9 na terceira posição, porque são todas fechadas. Presume-se que na abertura, todas, que é uma raridade. Quando você lançou, saiu todas assim. Você lança de novo, sai todas com essa face. Você lança de novo, sai todas com essa face. Isso é muito raro, cara. A probabilidade, eu já tirei isso, tá? Mas a probabilidade de sair, né? Você lançar 6 vezes e 6 vezes sair com a mesma face, é só você fazer a conta. Isso que é o Xing, cara. O Xing é muito doido, é muito legal, né? As probabilidades, etc. Então, quando ele fala aqui, o criativo cria todos os acontecimentos de forma a manifestar, ele não atribui. Não, perdão. Quando todas as linhas são 9, todas as linhas são 9, que é o que eu acabei de dizer, por isso que eu tive que explicar para vocês, né? Quando todas as linhas são 9, o hexagrama Shen transforma-se um Kun receptivo, sendo inteiramente receptivo, não expressa qualquer proeminência, né? Não expressa qualquer proeminência. Por quê? Porque a hora que chega no alto, ele se inverte, ele vai se inverter e vai abrir todas as linhas, percebe? Que movimento lindo, cara, esse, né? Naturalmente. 9 significa que todas as aberturas foram Yang? Isso, exatamente, todas Yang. Tá? Todas Yang, porque a linha inteira é Yang. Agora, você pode ter Yang que não tem linha inteira, que não é um 9. Você pode ter um Yang, por exemplo, que é 7, que é o ímpar, né? E aí o 7 você pode ter necessariamente você vai ter uma moeda no valor 3 e 2 na face do valor IN. Vai dar 4 e 3, 7. Né? Se você tirar ao contrário, né? Duas de face inteira, Yang, que vai dar 6, e uma IN vai dar 8, vai dar positivo, entende? Então, os números positivos vão ser abertos e os negativos vão ser inteiros. Tá? Pegaram?
Eu dei uma aula de Xing para vocês agora aqui, hein? Puta, quanta coisa eu sei, né, bicho? Eu fico doido, fico maluco comigo mesmo. E é interessante, sobre o hexagrama como um todo, né? Ele traz aqui, né? Mas aí é muito grande, tem quatro folhas, não vou ler isso, tá? Tudo bem? Curtiram? Então, qual que fica a imagem para vocês aí? Olha aqui, ó, as somas aqui que ele mostra, né? Tá vendo as somas aqui, ó? Né? Que vai dar 7. Como é que ficou? Qual a imagem que ficou para vocês aí desse hexagrama do criativo? Incrível, lindo, né? É... Cara, o I Ching é uma sabedoria, cara. O livro das mutações. Ele é muito legal. Precisa aprofundar, né? Precisa entender a linguagem, né? Como tudo, precisa entender a linguagem dele. Mas é lendo, né? E o livro das mutações, ele traz muita explicação. Eu oriento ler a segunda parte primeiro, que é onde explica tudo. A primeira parte traz os 64 hexagramas secos, sem comentário, o original. A segunda parte ele explica a origem do hexagrama, como que você abre, etc. E depois tem de novo os 64 hexagramas com comentário. Sei lá, cara, não tem valor. Todo o resto é Mastercard. Não tem valor, cara. E a gente precisa começar a se dar mais o valor. E as pessoas precisam começar a dar valor a gente. E a gente precisa, para as pessoas darem valor, a gente precisa dar valor. Né? Isso vai mudar em 2023. Vamos parar de ficar dando as coisas de graça que ninguém dá valor, cara. Essa é a verdade da história. Então nós vamos para onde, ó? Nós vamos ler Salmo 1 e Provérbios 1, seguindo o que eu programei. Deixa eu abrir aqui. O que ficou aí para vocês? Contem para mim o que ficou para vocês aí. Do Xing, do primeiro Xing, o criativo. Então, olha outra conexão aqui importante. Por que nós estamos lendo? Isso não é entregar a mais do que o combinado das leis do triunfo? Passar informações e serviço além do escopo? É mais ou menos isso aí, Luciano. Precisa ser ajustado. Tá? E quem aproveitar, aproveitou. Quem não, não. Ó, vamos a Salmo 1, e tem algo importante aqui que é o seguinte: a representação de Salomão é a estrela de 5 pontas, de Davi de 6 pontas. Estrela de Salomão, estrela de Davi. Né? Tá conectado aí. Significa o macro e o microcosmos. Tá? Não é o 3, é o 1. Nós vamos ler o Salmo 1, falei lá na frente, né? Que está denominado, mas nós vamos ler o Salmo 1 e Provérbios 1. Então, ó, olha que interessante isso. A estrela de Davi, 6 pontas. A de Salomão, 5 pontas. Pai e filho. Significa o macro e o microcosmos. A soma de 6 e 5 dá quanto? 11, que vai retornar o 1. Percebe? É o 1 olhando para ele mesmo. Né? Você olhando para o outro
como um espelho. Nós estamos vendo o princípio hoje, nós estamos estudando e olhando o princípio de tudo. O que é isso? O que é esse ciclo? Como iniciar? Iniciar o quê? Para que direção? Né? Tomar consciência plena e pura disso. Ok? Bora lá. Abram aí. Estou fixando. Abram aí Salmos 1. Vamos ver o que Davi nos traz nesse princípio. Depois leremos Provérbios 1, tá? Como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios. Amém. Não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está no princípio do Senhor, no princípio de tudo. Princípio, começo. E nesta lei medita dia e noite, noite e dia. No princípio de tudo. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é acaso dos ímpios. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Lembra dos 3 porquinhos. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores à comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Por quê? Porque é desarmonia. E a lei da natureza diz: tudo que é desarmônico precede uma nova ordem. É destruído para que traga uma harmonia e uma nova ordem. Tudo que está em ordem pulsa, volta e vem. Volta e vem. Essa é a ordem, esse é o princípio. E tudo que impede isso é reajustado para continuar esse movimento. Reajuste e continua esse movimento. O movimento é esse, de contração e expansão. Esse é o movimento. Né? E qualquer coisa que impeça isso vai ser eliminado. Imagina o fluxo de uma água que está fazendo pressão. Ela vai encontrar um veio e vai sair como uma fonte. Um veio e sai como uma fonte. E essa fonte vai encontrar, de repente, um bloqueio. Isso vai acumulando, 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 e ela vai. Não tem jeito. Os ímpios, os tolos, os injustos, trazem esse bloqueio, essa desarmonia. E não tem jeito. Isso vai ser ajustado. É só isso que ele está falando aqui. Né? Sobre o princípio de tudo. Mas eu quero me deter aqui. Né? Como é feliz aquele que não age, não segue o conselho dos ímpios. Inverte. Como é feliz aquele que consegue, que segue o conselho dos sábios, imita e modela a conduta dos íntegros, dos inteiros, e senta nas rodas daquele que tem sabedoria e integridade, de um conselho bom, pleno e puro. Satisfação onde? Nos princípios do Senhor, e medita, ou seja, está concentrado dia e noite nesse lugar. Como ave plantada em águas correntes, nutre-se, né? Dá fruto no tempo certo. Suas folhas são verdes, seus frutos são doces, prospera em tudo que faz, flui nesse lugar. Está aqui dito o que é o princípio de tudo. E Luzia Solange já nos colocou aí, vamos só fixar, abram Provérbios 1. Cadê Provérbios? Eu tinha visto. Não colocou Provérbios aqui? Nossa, eu vi aqui sendo postado, vi errado. Deve estar atrasado aqui. Então, não, apareceu agora para mim. Que doideira. Tudo bem. Então, abram aí Provérbios 1, né? E o que Provérbios traz? Ele vai falar, né?
Ele vai falar o que ele traz, né? O que são provérbios, que é incrível. Propósito e tema. Esses são provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, compreender as palavras que dão entendimento, compreender as palavras que dão entendimento. A quê? Aos provérbios, aos próprios provérbios. A viver com disciplina e sensatez. Está dando já a dica que nós precisamos viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a ter prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Está falando daqueles que não têm nenhuma experiência, que têm pouca experiência. Aos que não têm nenhuma experiência, prudência. Os que têm um pouco de conhecimento, bom senso. E aos sábios que já sabem, né? Se os sábios lhe der ouvido, aumentará seu conhecimento. Sábios, né? Se lhe der ouvido, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento, bom senso, sensatez, obterá orientação. Para quê? Para compreender os provérbios e as parábolas, ditados e enigmas dos sábios, seja em provérbios, seja em livros sagrados, como o I Ching, que a gente acabou de ler. Ou seja, se tornar um hermeneuta, um leitor de sinal, que está por trás da palavra compreender, ó, que ele colocou lá no começo. Compreender as palavras, né, sabedoria e disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. A compreender as palavras que dão entendimento. Experimentar a sabedoria e disciplina. Exortações para abraçar a sabedoria, o que você, né, exalta. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ele já dá a letra aqui. O que é o temor do Senhor? Perder a conexão com Ele. Né? Esse é o temor. Não é o temor da mão que vai... Não. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Não despreze o ensinamento de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venham conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos nos divertir armando emboscadas contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como na sepultura, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a sua própria vida. Armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procedem, a si mesmo destroem. A si mesmo destrói. O perigo de rejeitar a sabedoria. Qual é o perigo? A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, ou seja, está em tudo. Nas esquinas, das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Abre aspas. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, tolinhos,
Até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Se vocês, porém, rejeitarem o meu convite, vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me de sua derrota, bota aqui desgraça, ou seja, sem graça, da sua falta de graça. Zombarei quando os que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês, como uma tempestade. Escrevi isso ontem, a respeito disso. Teve uma pessoa que fez um post, eu vou preservar o nome, falando o que a força sombria queria fazer com os filhos dele. Foi falando de cada filho, né? E eu fui identificando que é o temor pelo pai que conhece o próprio filho, né? E sabe já o estado sombrio, mesmo que seja pequeno, porque a filha é uma bebezinha, tem pouco tempo. Tem 1 ano, ou talvez está fazendo 1 ano. E é isso que ele está dizendo aqui, né? Zombarei quando os que temem se abater sobre você. Esse temor, que fica um temor do medo, não o temor e na confiança do Senhor, né? Esse temor a Deus, temor de perder essa conexão, e aí passar esse temor ao medo de acontecer algo dessa força sombria, percebe? Esse medo não pode existir. Ao contrário, tem que combater ele o tempo todo. O tempo todo. Coragem, confiança, fé, né? E trabalhar sobre isso. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça o atingir como um vendaval, quando as angústias e dores os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta, causa e efeito, e fartarão de suas próprias maquinações. Se fartarão das suas próprias maquinações. Vão comer do fruto que plantou. Pois a inconstância do inexperiente os matará. Inconstância dos inexperientes os matará. E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilão, sem temer mal algum, a não ser o temor da perda de conexão com o Senhor. Não teme mal algum. Esse temor atrai, né? Esse temor do medo terreno, medo da sombra, atrai, percebe? Palavra de salvação, graças a Deus. Percebem como é que são as coisas? Então, está dando a letra do princípio de tudo. Nós estamos falando do princípio de tudo, né? De como você precisa conduzir os seus 6 dragões na direção certa, com princípios, com entendimento, com sabedoria, com um bom conselho. É isso que ele está dizendo, né? Como traz em Salmos, com satisfação, né? Com um bom conselho, modelando pessoas que já estão nesse lugar, se nutrindo de pessoas que estão conectadas com a palavra, com sucesso, conectada à matéria e ao espírito. Essa é a direção. Pegaram? E aqui, nas chaves enoquianas, né, nós vamos ler também a primeira chave enoquiana, ele traz aqui no final
que é o que eu li ontem para vocês, ele traz aqui nas orientações, né, das chaves enoquianas o seguinte: os nomes, ou seja, os nomes sagrados, né, devem ser utilizados com firme resolução e visualização de que há um Pai vivo e uma hierarquia, tudo que nós estamos falando aqui. Sem o reconhecimento da fonte divina, Iod, Revav, Re, esses nomes não serão recebidos nos níveis mais elevados da experiência universal, de onde os nomes foram emanados, do princípio de tudo, é disso que nós estamos falando. Iod, Revav, Re é o governante de graça insondável. Ele é de amor incomparável. De todos são originalmente seus nomes e pensamentos. Vem tudo dele, da grande fonte. Usados para preparar seu povo para ser a voz do deserto, para ser a voz no deserto, para ser a voz no deserto. Cara, isso é muito forte. Percebe os 6 dragões que o I Ching traz, né? De você estar diante da solidão, mas não solitário, né? Você se colocar nesse lugar, que é o seu destino. Você cria o seu destino, você direciona os seus 6 dragões, né? Do princípio de tudo, entendendo esse ciclo e essa transitoriedade. Seu povo para ser a voz no deserto, a fim de reunir as tribos, ou seja, criar uma nova comunidade conectada a ele, né, como uma única voz, e os tributários da humanidade em preparação para o diálogo no reino, que nós estamos fazendo aqui até agora. Nenhum amor se compara ao seu amor. Sua graça não tem fim. Por isso, sempre que precisarmos do amor de Deus, sempre que tivermos fome ou sede de algo, seja físico ou não, nossas necessidades serão satisfeitas em nome dele. É por isso que ele é chamado de de misericórdia e compaixão em todos os universos. O que quer que a alma precise, o que quer que você precise, que nós precisemos, o que quer que o mundo precise, o que quer que a criação precise, o que quer que a terra, o fogo, a água, o ar e a superinteligência, o que quer que a sabedoria precise, o Pai Divino dará. Ele é que enviou o poder criador dos Elohims, criadores de universos e construtores de almas. O poder redentor do Cristo e o poder confortador de sua Shekinah, da sua presença feminina. A alma se alegra ao cantar as canções viventes de Aleluia e Kadosh. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. E as afirmações usadas por toda a eternidade. No trabalho por vir, nas promessas de se transcender esta vida. Tenhamos em mente, e só tenhamos isso em mente, seu nome, na utilização de todos os nomes e a expressão, pois ele é o eu sou, de graça insondável, o eu sou do vivente, o eu sou que manifesta amor incomparável. Nós existimos no plano da Terra como sua emanação, sua descendência, destinados a dialogar com ele na casa de muitas moradas, diante do trono, no grande palácio. Cada expressão sagrada deve ser amplificada com as palavras Ain Sof, Ain Sof, Ain Sof, para a multiplicação de luz em glória. Por exemplo, Abba Nartomid Ain Sof. Abre aspas. Que seu grande nome seja exaltado e magnificado para que o ensinamento continue como os fiéis que servem o ofício do Pai Divino, em nome dele, que foi, que é e que sempre será. As expressões deste texto faz parte do uso enoquiano da linguagem com base nas chaves enoquianas de Enoque. Representam visualizações seguras e combinações de níveis mentais e espirituais. Embora combine sons hebraicos aramaicos, hebraicos arábicos, elas não são exclusivas e incorporam variantes de outras expressões sagradas derivadas do antigo sons dos sânscritos
do tibetano e do chinês, que serão encontradas em outros textos enoquianos. Essas pronúncias variantes preservam uma síntese global, ao mesmo tempo que transmitem a força por detrás da sabedoria de cada profeta. Então, digamos novamente, que seu grande nome seja exaltado e magnificado, para que os ensinamentos continuem com os fiéis que servem aos ofícios do Pai Divino. Em nome dele que foi, que é e que sempre será o Senhor Yod, Revavi. E o que nos traz a primeira chave enoquiana? Abba Nartomid, o Pai da luz eterna, da luz iluminada e ilimitada do Ain Sof. Ain Sof Aor. O Nartomid emana como uma força de luz divina que pode se adaptar às miríades de sistemas relativistas de luz comum, está além da luz comum de transitoriedade. Os pensamentos do Pai, unidos com o Nartomid, operam como uma força magnífica que interliga os limiares do alfa e do ômega, do princípio e do fim, de cada sistema divino de relatividade coletiva. Tem nada travado, travou aí. De relatividade coletiva. A força dessa expressão pode trazer energias capazes de criar envoltórios de luz branca enviada pelo Pai para os que necessitam da energia de cura e proteção. A energia do princípio, a energia de tudo, daquilo que principia, daquilo que começa, daquilo que origina, conectada à fonte sagrada de Yod, Re, Vav. Visualize raios de proteção de luz vindos do mundo superior ao chamar o Abba, o Pai. 7 raios. Eles transpõem a barreira de luz comum alcançando os necessitados, emanando raios de cores branco, amarela, azul, violeta. 7 raios. Verde também. Que penetram os reinos da criação por meio de círculos entrelaçados de diferentes magnitudes estrelares. Como uma explosão estrelar em expansão, estas forças unificam o mundo de nascimento cósmico. Tudo ajusta no princípio de tudo. Repitam comigo a invocação dessa primeira chave. Ó Abba Nartomid Ain Sof, permita-nos falar da brilhante glória de tua majestade e de tuas maravilhosas obras expressas na luz de todas as formas de luz. Permita que tua luz esteja conosco, esteja comigo, em todos os momentos, em cada segundo, em cada átomo de minha existência, nossa existência. Em nome de ti, que foi, que é e que sempre será, Soriod Revorrei. Seu grande nome seja exaltado e magnificado. E continue servindo o ofício do grande Pai. Assim é. Ok, meu serviço está terminado. E aí? Como é que vocês estão? Como é que vocês se sentem aí? Fala para mim. Vocês têm alguma pergunta que não quer calar? Conte aí. Tragam suas últimas impressões.
Nossa, que programa, hein? Explicação de todas as palavras. Resumo do estudo. Tem muito material aí para vocês cortarem. Formar Nutelas, hein? Tá, atenção às Nutelas também. Vídeos um pouco maiores, de 3 minutos, tá? Soltar. Muito material aí. Bom, eu acho que vocês não têm nenhuma pergunta, ficou tudo muito claro, né? Vocês estão aí reflexivos. Vamos seguir nossa existência? Olhar o princípio, o que é que você vai iniciar, como é que você está iniciando esse novo ciclo. E mais 72 nomes, e só vai terminar nos Reis Magos, dia 6. Nós vamos até agora até dia 6 de janeiro, desse ciclo todo. Esse ano a gente deve fazer uma pausa que a gente não tem feito normalmente, e que é importante também. Vamos ver como é que caminha as coisas, como é que caminham. Lembrando que nós temos o ID 144 daqui a alguns dias, 3 semanas, nós temos a nossa imersão. Começar a divulgar aqui de uma forma mais firme, ID 144, fazer algumas reuniões para falar a respeito dele, que é importante, né? Convocar as pessoas para elas saberem, abrir algumas lives para estar falando a respeito disso, tá bom? Lembrem, divulguem, estejam presentes. Uma imersão incrível numa fazenda demais, cara. 2 cachoeiras, 2 rios lá dentro, né, da fazenda. Tem locais sagrados, preservados. 4 dias de imersão. Você não sairá igual que você entrou. Se há uma interação, né, sobre aquilo que está sendo trazido, externalizado, a coisa flui, como algumas vezes flui aqui. Quando essas dúvidas, essas coisas, esses pensamentos ficam só dentro de vocês, essa tendência é mofar, tá? Quando vocês colocam isso para fora, externalizam isso, isso cria um movimento natural. A dúvida sua surge da dúvida do outro, cara, isso vai pegando força, né? Eu tenho insistido isso em vocês, né, com vocês. Vocês vão entender uma hora
isso vai tomar um fluxo, né, natural das coisas. Mas a tendência de vocês é vocês ficarem calados, né? Vocês não externalizarem isso. E vocês percebam que cada vez que vocês externalizam isso, isso cria um movimento, que vai surgindo outra dúvida, a coisa vai indo. Enfim, fiquem bem, né? Fiquem bem. Fiquem bem, tudo isso é um processo que está sendo construído. E a gente se vê hoje, turma 7, segunda mentoria, vamos falar sobre criatividade. Né? Hoje vamos falar sobre criatividade. Se preparem, né? Se preparem. Tá bom? Os veteranos nós vamos ter uma reunião um pouco antes, né? Os eternos aprendizes, vamos ter uma reunião um pouquinho antes, às 7h30 a gente se encontra. Tá bom? Um beijo para vocês, vocês estão no meu coração. Bora!